Mas, por exemplo, para prazos maiores, eu acho que é um erro que as pessoas cometem. Geralmente você não encontra pessoas com metas para mais do que 2, 3, 4 anos. A não ser, o cara tá na faculdade, aí ele tem a meta de se formar. Agora, depois que ele tá formado, começa a ficar muito subjetivo. Eu vi várias pessoas que pegaram a minha estrutura de metas lá, copiaram, né? E colocaram adaptado para elas. Aí tinha umas metas que já não eram específicas. Ser feliz. Pô, é muito difícil, né? O que é a felicidade para aquela pessoa? Ou tem que fazer tal coisa todo dia, mas é um negócio muito subjetivo. Então, até poderia ser uma meta de esforço. Mas aí eu penso, quantas dessas pessoas têm planejamentos assim para prazos maiores? Dá certo, né? Daria para colocar. Sim. Ajuda na felicidade. Mas para prazos maiores, acho que as pessoas não fazem metas. Então, até o Tony Robbins, ele fala isso. Ele diz que nós superestimamos esses períodos muito curtos, enchemos de metas e subestimamos o longo prazo. Não colocamos nada ali. E lá atrás, eu só tô sentado aqui porque quando eu tinha 20 anos eu coloquei uma meta que na época era extremamente audaciosa. Eu falei, com 30, eu quero ter R$1 milhão investido. Depois eu descobri que era inflação, eu vi, não dá pra falar que é 1 milhão. Vamos ter que alterar isso pra ser um patrimônio que seja suficiente pra pagar meu custo de vida, a ponto de eu não poder mais trabalhar. Aliás, a ponto de não precisar mais trabalhar, né? O trabalho seria uma opção. E isso eu fiz com 20, sem saber como é que eu ia atingir. Só que eu tinha 10 anos, né? Então eu tinha o ponto onde eu queria chegar e tinha a minha realidade. E tinha uma série de opções pra chegar lá. E acabou que eu bati essa meta com 29 anos. A gente, porque a meta passou a ser sua também, depois que a gente casou. Mas esse ponto da linha de chegada, que eu acho que é o melhor da meta. Tem um termo que eu li no livro do Bernardinho, né? Inclusive um abraço aí pro Bernardinho, temos que trazer ele aqui. É verdade, gente. Mas ele é muito bom. Craque. E lá ele falava de um termo chamado gradiente score, no Transformando o Suor em Ouro. Que é o seguinte, o simples fato de você colocar uma linha de chegada faz com que você se esforce mais para atingir essa linha. É que nem quando você corre uma maratona, Debs, o pessoal faz um ritmo durante os 42 quilômetros, mas no 195 o cara acelera, né? Não vai fazer diferença nenhuma pro tempo dele no final, mas ele dá aquele gás final. Então, se você pega uma meta de 12 meses e você quebra ela por trimestre, sempre no finalzinho do trimestre você tá dando um tiro para tentar bater aquela meta. Uma meta de 10 anos quebrando em metas anuais, a mesma coisa acontece. Todo final de ano você dá um tiro. O meu tiro naquela época, que eu era militar, era pegar o 13º e investir para bater minha meta do ano, por exemplo. Eu nunca gastei R$1 do meu 13º, porque eu sempre pensava nisso. Isso aqui é o tiro a mais que eu vou dar para que eu consiga não só bater a meta, como superar para deixar do ano que vem, por exemplo, mais fácil. Então eu fazia isso. Tem uma analogia que eu gosto muito, que eu faço, que é assim, imagina que você comprou uma casa, para falar até desse negócio do prazo de longo, né? Sei lá, 10 anos, 15 anos. Porque as pessoas não pensam nisso, né? Então, hoje o que eu vejo, as pessoas são muito imediatistas. Então, assim, eu quero, Demais. sei lá, eu entrei como trainee na Ambev, mas, assim, você vai me mandar entregar um papel ali na vice-presidência? Não faz parte do meu escopo. Eu não quero. Então, é mais ou menos isso. A pessoa quer entrar como trainee já sendo CEO, sabe? E tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, que é assim, imagina que você comprou uma casa e no quintal dessa casa tem tem um jardim ali no quintal. E aí você fala assim, pô, daqui uns 10 anos eu queria que tivesse uma árvore bem grande aqui, que eu pudesse colocar um balanço e eu pudesse me balançar aqui no meu momento que eu tô lendo meu livro. Tá bom. E aí você tá lá tomando seu café, o quintal tá ali, e aí, sei lá, seu marido, sua mulher te chama, vai, amor, precisa fazer isso, precisa aquilo, e você vai embora. E aí você começa a ser atropelado pela rotina, você esquece que você queria aquilo. 10 anos depois, você tá na mesma porta, olhando seu quintal, não tem árvore nenhuma, e você pensa assim, nossa, há 10 anos eu queria ter uma árvore aqui. E eu queria balançar aqui nesse balanço. Mas eu não fiz nada para poder plantar essa árvore. Então, assim, eu não fui lá, eu não cavei, não coloquei semente, não revolvi a terra, não tirei pedra, não tirei praga, não sei o quê, não reguei. Então, o que eu vejo é, as pessoas vivem à sombra da pessoa que elas gostariam de ter sido. Então, ela olha 10 anos, eu quero, sei lá, eu quero daqui 4 anos, eu quero falar inglês fluente. Daqui 4 anos, mas ela não faz nada para aquilo. Aí chega 4 anos depois, ela olha para trás e fala assim, nossa, acha o papel. Passou o tempo. Nossa, olha, há 4 anos eu queria falar inglês. E o que você fez? Nada. Então, eu acho que é bem isso, sabe? Eu gosto muito dessa analogia, porque eu falo para as pessoas, gente, começa a plantar a sua árvore, sabe? Vai regar, vai fazer o que você tem que fazer para que você possa chegar nessa meta. Eu falo isso muito para minha filha. Pegando isso que você falou sobre a natação, o Fábio veio da natação. E eu sou uma negação. Eu tenho medo dos bichos, do mar, de pegar no meu pé. Eu tenho pânico de água, de verdade.
E aí, quando a Duda começou a Os nadar, bichos eu do tenho mar medo. pegando no meu Eu tô imaginando Mas isso eu também. tô Gente, Eu entendo ela. Eu Gente, eu tenho... entendo. Não, ó, quando eu comecei a namorar com ele, aquela coisa, né? Eu já tinha 32 anos, tal, eu queria casar. Daí ele falou assim, vai ter uma travessia lá em Santos, tal. Você quer ir comigo? E eu nadava assim, lá em Brasília, tipo, minha mãe me botou pra nadar. Aí Na eu falei, piscina, né? vamos, piscina. Eu falei, não, vamos. E eu fiquei só pensando, cara, lá em Santos não deve ter nenhum bicho que vai agarrar no meu pé, eu vou lá nadar. E aí fui lá, não sei o que, a gente desceu, a gente tinha começado a namorar. A largada primeiro era das mulheres. E só depois largavam os homens. Aí eu fui lá, larguei o coração, 152. Aí larguei e tal. Quando eu tava chegando na boia pra fazer, porque fica umas boias, né? Pra quem não sabe da natação, fica umas boias no meio do mar pra você contornar. Sim. Eram só 750 metros, só. Aí eu fui, comecei a nadar e eu rezando. Falei, meu Deus, por favor, não deixa nenhum bicho pegar no meu pé, nenhum bicho. Quando eu fui contornar a boia, um negócio fez assim na minha perna. Tup! Aí eu falei, meu Deus! Que não era um bicho, devia ser só, sei lá. Devia né? ser a Devia ser corda um- da Era uma boia. corda, A era uma corda corda. da boia. Corda, podia ser um saco. Gente, podia ser qualquer coisa. Vocês não têm noção. Aí eu comecei a nadar enlouquecidamente. Adivinha o que aconteceu? Eu cheguei em Você primeiro. ganhou a prova. Meu, você chegou em primeiro. Eu falei, eu cheguei em primeiro. Vamos lá pegar seu troféu, não sei o quê. Aí ele falou, nossa, cara, você é muito bom, né? Foi assim, Você é muito bom. O medo é maravilhoso. e foi assim que Debs ela registrou o recorde olímpico em 750 metros. Mas foi assim que eu conquistei, gente. Ai, muito bom. Então tudo que você quer está do outro lado do medo. Do medo. outro, vendo? exatamente. Mas alguém já falou isso aqui no podcast? A Ana Ana Jorge. George, ela veio aqui e Olha, falou. pois é, Você sabe que eu não entendi essa frase? Ela quis dizer, é porque o medo protege, eu sempre digo isso, o medo protege. Tudo que você sente medo, certamente tem alguma coisa ali que podia te afundar, né? Eu acho que é o seguinte, Eu não né? entendi o que é o outro lado do medo. Eu vou É dar tipo, o meu você exemplo. ultrapassou o medo, tipo a Debs, ela foi. Eu vou dar o meu Sei lá. exemplo. Eu tinha o objetivo de viver de renda. Isso envolveria sair do exército. Era uma coisa que me dava medo, né? Porque eu ia largar uma carreira que eu tinha todo um plano, onde, na pior hipótese, eu iria me aposentar como coronel, talvez como general, era primeiro de turma. Então eu pensava, caramba, isso aqui é o que eu tenho mais medo de fazer, mas é o que eu mais preciso fazer. Porque eu já estava atrapalhando o negócio da Malu na época. Então, as coisas que vieram só porque eu ultrapassei aquele medo. O que você falou, né? O medo te protege de fazer besteira, Exato. mas também te impede de fazer muita coisa que, se der certo, Sim. é que pode não dar certo. É aquele negócio. Se eu tivesse saído do exército para abrir um restaurante, os meus amigos estavam comentando hoje sobre como eu estaria na pior. Porque eu teria saído, um restaurante talvez desse certo, aí viria a pandemia, eu poderia ter quebrado, pô. Verdade. Só que eu acabei escolhendo um local muito bom, porque eu fiquei doente, mas mesmo assim o trabalho continuou acontecendo. Veio a pandemia, para quem tinha perfil em rede social, né? Eu não tô falando que a pandemia foi boa, tá? Não é isso. Mas não foi não foi afetado. ruim. O negócio ele continuou rodando. É. Né? Para alguns até rodou até Melhorou. melhor, porque tinha mais gente em casa vendo o que as pessoas estavam fazendo. Então tudo porque eu passei essa barreira do medo, porque dava muito medo. Essa frase, eu acho que é do... Tem um vídeo, eu acho, do Will Smith no YouTube, que ele fala exatamente isso. Então, acho que, se eu não me engano, acho que ele estava em Dubai. E aí eles saíram para jantar, os amigos e tal. E um dos amigos começaram a beber e um dos amigos falou assim, amanhã nós vamos saltar de paraquedas. E ele tinha medo de altura. E daí, não, vamos. E aí ele foi para casa, ele conta isso, que ele foi para casa, acho que é isso mesmo. Ele conta que ele foi para casa e ele deitou e começou a pensar, o que eu fiz? Meu Deus, eu tenho medo de altura, eu vou saltar de paraquedas, isso aqui. E aí mostra esse salto de paraquedas dele. E no final ele fala isso, ele fala, gente, foi a melhor experiência da minha vida. Só que até eu chegar na cara do avião e o cara dizer 1, 2, pra quem já saltou de paraquedas sabe, né? O cara fala, vou contar até 3, ele conta 1, 2 e ele te empurra. Então assim, 1, 2. E quando ele saltou, ele fala isso, ele fala, foi a melhor sensação da minha vida. Então acho que talvez seja isso, né? Eu acho que é isso que você falou, o medo ele protege. Mas tem muita coisa que a gente deixa de fazer quando a gente fica paralisado ali pelo medo. Porque, pensa, eu podia não ter casado com o Fábio se eu não tivesse feito aquela prova de 750 metros. Verdade. Mas eu também sou uma pessoa muito da segurança, né? Eu não sou arriscada. Quando o Bruno saiu do exército, inclusive... Eu adiantei acho a decisão em um ano. A Malu ela ficou meio... Eu acho em que choque. foi muito difícil pra mim, porque a gente sempre fala, né, que nós éramos juntos, aquela decisão era junta. O Bruno me sustentava na época, a gente tinha um projeto juntos, né? Era um plano em conjunto. E foi muito difícil pra mim, porque eu sou filha de militar, vivi num mundo onde eu tinha muita segurança financeira, e essa segurança financeira acabava me trazendo outras seguranças que vinham com ela. Inclusive, Debs está aqui, e eu descobri isso pela Debs, porque a gente fez um processo de coaching. Verdade. E muita coisa
esclareceu e mudou depois desse processo de coach, que faz uns 5 anos já. 5 anos. Nossa, Faz bastante faz tempo. muito 5 tempo. anos. Foi muito bom. Era o nosso primeiro apartamento em São Paulo ainda, eu lembro. Aham. E só pra citar o autor dessa frase, né, que a Ana citou quando veio aqui no podcast, é o George, vou falar o nome dele aportuguesado, Adair, mas não é com certeza não se fala, tá? George Adair, Não é, amor. procurem aí, tá? Famoso autor e filósofo. Não conheço, né, mas eu fui procurar quem era o autor. Mas eu ia citar, na verdade, um GIF do WhatsApp, porque eu realmente sou uma pessoa que tem muita... Eu prevejo os próximos passos pra não ter espaço pra dar merda, né? Só que merdas acontecem. Então, tem até um GIF no Instagram, no WhatsApp, que eu uso bastante. Muitas pessoas vão dizer que vai dar errado. Acreditem nelas. Acredite nelas. Então, tem isso. Nem sempre tá do outro lado do medo. Às vezes, o medo, de fato, vai te proteger de uma Sim. cagada. Exatamente, né? O corajoso morre mais cedo. Aqueles filmes de guerra lá do soldado hipercorajoso é no filme. Porque provavelmente na batalha ele acabou morrendo, né? Ou é um ou outro, 100 foram muito corajosos. Sobra um vivo, ele vira